Uma grande honra para mim estar aqui neste fórum e gostaria de começar por oferecer também à Biblioteca da Faculdade este exemplar, que é uma publicação minha em coautoria com o Dr. Jorge Lé, que ocorreu em outubro de 2016 e cujo lançamento foi efetuado no Casino da Figueira da Foz. No entretanto, e porque temos algum gosto por estas coisas, resolvemos assinalar uma efeméride que corresponde aos 90 anos da primeira lei de jogo, da lei base, que regulamentou e que liberalizou, digamos assim, a possibilidade de se explorarem jogos de fortuna ou azar. Esse diploma é um diploma do qual irei falar um pouco, não muito, não temos muito tempo. Pedia apenas o passa-slide, está aqui. Obrigado. Muito bem. Então, começaria por referir que, em relação aos antecedentes da Lei de Jogo de 1927, e não vou alongar muito nesse tema porque não é possível, e como a doutora Ana Paula Barros já referiu e muito bem, houve todo um conjunto de circunstâncias anteriores à aprovação desta lei de 1927, com movimentos republicanos e monárquicos, com dezenas de projetos de lei que chegaram ao Parlamento, mas que não tiveram sucesso. Já vamos ver um pouco melhor porquê. Queria, de qualquer maneira, em primeiro lugar, focar aqui assim, não o Índice Ribeiro, mas uma personagem que me parece muito importante e que depois de estar a preparar esta apresentação tive alguma curiosidade e fiz um pouco mais de investigação, que é o Sr. Ministro das Finanças, não o atual, mas o Sr. Ministro das Finanças de 1914, Tomás Cabreira. Este homem, como pude ontem perceber um pouco pela pesquisa que fiz na biografia, do Tomás Cabreira, foi uma série de coisas. Além de escritor, além de grande académico, doutorado em Química, além de militar, chegou a coronel no último ano da sua vida, que foi em 1918, foi um acérrimo defensor da regulamentação do jogo. Portanto, estamos em 1914, ainda estamos longe de 1927. Tomás Cabreira não chegou a conhecer, obviamente, porque faleceu em 1918, o que se veria a passar a seguir. De qualquer maneira, ontem, pesquisando algumas coisas, nomeadamente um congresso algarvio, Congresso Regional Algarvio, realizado em 1915, do qual ele era presidente e no qual foram apresentadas 23 teses. A tese que ele apresentava e que foi mais polémica, mas que ele venceu, foi exatamente uma tese denominada zonas de turismo. Isto já nos diz qualquer coisa. Portanto, em 1915, o Ministro das Finanças estava a defender uma tese que tinha a ver com as zonas de turismo e, sendo do Algarvio de Tavira, ele era natural de Tavira, quis colocar uma tónica muito importante na zona de Portimão, Praia de Rocha, onde já existia um casino cuja inauguração foi em 1910. Portanto, este nome acho que é um nome importante para quem quiser fazer até alguma investigação nesta área, e já vamos ver mais adiante que lhe foi feita uma justa homenagem, na medida em que a rua onde se situava este casino de 1910, ou seja, bastante antes da regulamentação do jogo em 1927, tem exatamente o nome da Avenida Tomás Cabreira e é exatamente a mesma rua onde hoje está o Hotel Algarve Casino em Portimão. Portanto, acho que este é um pormenor interessante que devia, desde já, adiantar. Ele disse, nomeadamente, que ele era, além de Ministro das Finanças e na altura, naturalmente, era republicano, disse em 1914 o seguinte: o jogo, tal como se explora atualmente, apesar de todas as proibições que ninguém respeita e de que todos se riem, é uma receita perdida para os cofres públicos.
para os melhoramentos locais e para a assistência a crianças e inválidos que muito teriam a lucrar se o jogo fosse regulamentado e acabasse a comédia indecorosa da sua impossível repressão. Portanto, esta fase é marcante, terá sido preferida certamente neste congresso a que eu aludi e vingou a sua tese. Já não pôde ver a regulamentação de 1927, mas estou convencido que a própria criação da zona de jogo da Praia da Rocha, que foi uma das zonas de jogo criadas pelo jogador de 27, teve alguma coisa a ver com a influência que este Ministro das Finanças terá exercido. Queria dizer também que o diploma de 1927, e não vou entrar agora nas polémicas anteriores, porque essas não sairíamos daqui hoje, certamente, se fôssemos aqui apresentar todos os projetos e falar dos vários argumentos apresentados, nos que eram pró-regulamentação e nos que eram contra a regulamentação. Quero dizer que, e este diploma teve esse mérito, veio resolver um problema de ambiguidade da lei. Porquê? Porque, enquanto o Código Penal de 1886 proibia, pura e simplesmente, a prática e a exploração dos jogos de fortuna ao azar, tínhamos um Código Administrativo que previa a possibilidade de serem criadas sociedades de recreio. O que é que eram estas sociedades de recreio? Eram sociedades que, nas distâncias litorais, sobretudo, podiam ter alguma tolerância em relação à prática dos jogos de fortuna ao azar. Tínhamos uma ambiguidade legal, tínhamos o direito penal, por um lado, que punia, e tínhamos alguma tolerância das câmaras municipais, que não acontecia por acaso, porque, designadamente, a Câmara Municipal da Figueira da Foz, em determinados anos, não fossem estas verbas do jogo, não teria dinheiro para nenhum tipo de saneamento básico. Este é um dos exemplos, mas há a Câmara de Espinho e outras que beneficiavam do facto de serem toleradas de serem autorizadas estas sociedades de recreio e de serem tolerados os jogos que se praticavam nas instâncias litorais e depois também nas instâncias termais. Os grupos em favor da regulamentação eram tanto públicos como privados. Tínhamos naturalmente proprietários, tínhamos comerciantes, tínhamos industriais, mas tínhamos também associações profissionais e, claro, as autarquias que poderiam sempre beneficiar ainda mais desta aprovação da primeira lei de jogo de 3 de dezembro de 1927. Curioso aqui, e não sendo eu um defensor, obviamente, da ditadura, prefiro viver em democracia, gostaria de dizer que só terá sido possível a aprovação desta lei exatamente porque eclodiu o movimento do 28 de maio de 1926 e sabemos todos que em ditadura não há necessidade de satisfação de clientelas eleitorais. E, por conseguinte, há aqui uma situação curiosa, que é num regime de ditadura que se vai aprovar a liberalização do jogo. Parece um contrassenso, mas é a realidade histórica que efetivamente aconteceu. A Lei de 27 prevê a construção de casinos e prevê também digamos que a implementação das zonas turísticas e o desenvolvimento do turismo. Todo este pensamento já tinha existido anteriormente, e volto a falar em Tomás Cabreira, mas existiriam outros economistas e pensadores que defendiam exatamente que era preferível ter um jogo regulamentado, extraindo daí o Estado as receitas devidas através dos impostos praticados. O legislador de 1927 previu, desde logo, que exigiu, aliás, que para a atribuição da exploração de jogo às empresas concessionárias, elas seriam obrigadas à construção de hotéis tipo Palace, hotéis luxuosos, com grande suntuosidade,
que nos casos do Estoril e da Madeira exigiam determinado número de quartos, que eram, salvo erro, à volta de 300 quartos por hotel. Nas zonas não permanentes, aquelas que funcionavam só na época alta, portanto sazonalmente, que eram todas as outras, as exigências já eram menores. De qualquer maneira, exigia a construção de hotéis com características de luxo e suntuosidade. Obviamente, para quê? Para poder cativar a vinda de turistas estrangeiros e também nacionais a esses hotéis e a essas zonas onde esses hotéis estariam integrados. Também previu o legislador de 1927, e esta penso que foi uma justa homenagem que, em boa hora, eu e o Dr. António Jorge Lé resolvemos fazer, assinalar esta efeméride, porque, de facto, quando digo legislador, há um conjunto de pessoas que estiveram, obviamente, aqui assim a pensar antes e na altura no que devia ser este diploma. Acho que é um diploma exemplar, que ainda hoje, quando se pensa na elaboração do novo diploma legal, se deve reler o que foi aqui escrito, porque este legislador pensou em tudo, ou em praticamente tudo. A divulgação no estrangeiro de um programa sobre a oferta turística nacional, de promoção das zonas de jogo e do país no estrangeiro, também foi aqui prevista. As receitas geradas pelo jogo, que seriam de 10% a favor das autarquias integradas nas regiões de turismo, e também, muito importante, a melhoria das condições de acessibilidade através da canalização de 30% das receitas para os centros de turismo, e reza a história que o próprio Salazar terá mandado fazer a estrada marginal entre o Estoril e Lisboa para mais facilmente poder vir a trabalhar, não é? Parece que isto é histórico e é verdadeiro. Bom, mas passando um bocadinho adiante, e para não desenvolver muito, porque não é possível, este diploma, o qual eu prezo bastante, a atividade pública do turismo é atualmente, e sempre tem sido desde 1927, financiada pelos impostos provenientes das receitas geradas nos casinos. Estamos a falar de largas dezenas de milhões de euros. De 1927 até 1987, essas contrapartidas das concessionárias de jogo eram em espécie, ou seja, eram através os contratos de concessão previam a construção de hotéis, de termas, de piscinas, de estradas, mais recentemente de marinas, campos de golfe, do que resultou uma melhoria da oferta turística nacional, portanto, em termos de equipamentos hoteleiros, até que em 1987 os novos contratos de concessão já vão no sentido não de exigir às concessionárias dos casinos contrapartidas em espécie, mas passámos a ter contrapartidas em numerário. Portanto, de 1987 até hoje, as contrapartidas têm sido em numerário. Não sei o que é que se vai passar com os novos contratos de concessão que se iniciarão a partir de 2020, mas tem sido esta a realidade até ao momento. Portanto, estas largas dezenas de milhões de euros contribuíram e têm contribuído para o financiamento da promoção turística, para o apoio ao investimento turístico e hoteleiro, para o financiamento da formação turística. Por exemplo, as escolas de turismo e hotelaria do turismo de Portugal beneficiam destas verbas também. Como resultado disto tudo, temos uma melhoria e requalificação da oferta turística em Portugal. Terminada esta parte inicial, e já chega também de falar assim tanto do diploma de 1927, vou convidá-los a fazermos uma viagem de 9 décadas dos casinos que já existiam em 1927 e dos que foram construídos por essa altura até à atualidade. Podemos ver na imagem
quatro casinos. A imagem do canto superior esquerdo é uma imagem do casino que era o chinês da Póvoa de Varzim, que foi criado em 1886 por Carlos Evaristo Félix da Costa, que já tinha fundado em 1861 o Café Chinês de Espinho. Aliás, este foi o filho deste Carlos Evaristo, que era um empresário hoteleiro do Norte, residente no Porto, que depois veio para a Póvoa de Varzim e que continuou, digamos que, o negócio do pai. Do lado direito, na parte superior, temos o Casino da Póvoa de Varzim, que foi construído de raiz em 1934. No canto inferior esquerdo, temos o Casino da Praia da Rocha, que foi inaugurado em 1910, é o edifício mais alto. E depois temos ainda um slide temos uma fotografia com espinho, onde se pode ver o Café Chinês e, do lado direito, a chamada Assembleia Recreativa ou Assembleia Espinhense. Começo por referir que este Café Chinês da Póvoa de Varzim foi um centro de tertúlia intelectual, um espaço de diversão musical e um local, obviamente, privilegiado para a prática de jogos de fortuna ao azar. Centro de tertúlia intelectual frequentado por uma figura grave da nossa literatura, que foi o Camilo Castelo Branco, que tinha, por vezes, nesse mesmo Café Chinês, a visita do conselheiro Pinheiro Chagas. Ou seja, eram figuras ilustres que se encontravam aqui. Se tiverem curiosidade em ler as farpas ou as praias de Portugal do Ramalho Ortigão, poderão ler relatos deliciosos do que se passava neste Café Chinês, onde encontrávamos conselheiros, desembargadores, magistrados, qualquer tipo de cidadão que pudesse aceder ao casino e que facilmente chegava à conversa com um conselheiro. Portanto, são deliciosas estas crónicas do Ramalho Ortigão e de outros escritores relativamente ao que se passava neste tempo em que o jogo ainda não tinha sido legalizado, mas era tolerado por razões a que já aludimos. Na Póvoa de Varzim tivemos a primeira concessão de jogo, que foi iniciado no dia 1 de julho de 1928. Aliás, não me vou repetir muito, porque todas as concessões de jogo na sequência deste diploma tiveram o seu início no dia 1 de julho de 1928. Portanto, estamos quase a fazer anos, mais dentro em breve, e contamos também poder assinalar de alguma forma essa data, que é uma data que eu reputo de muito interessante. O jogo teve início, à falta de edifício casino propriamente dito para funcionar, teve início com o apoio da autarquia local, Poveira, na Assembleia Povoense. E aqui, relativamente a esta exploração, há um fenómeno muito curioso. É que a lei de 1927 não criou a zona de jogo da Póvoa de Varzim. Vá-se lá saber porquê. Porque as grandes tradições de jogo, documentadas até na literatura, eram todas na Póvoa de Varzim. Só que não consegui perceber isso ainda, mas vou teimar em conseguir entender. A concessão foi atribuída à Viana do Castelo, de Santa Luzia e Viana do Castelo, que se saiba, ou que eu saiba pelo menos, não tinha tradições nenhumas da prática de jogo. Mas um dia, certamente, alguém descobrirá o porquê deste desvio. Só que com os poveiros não se brinca, as pessoas parece que não ficam muito satisfeitas quando são contrariadas na Póvoa de Varzim, e entre manifestações e protestos e vindas ao Terreiro do Paço, a verdade é que, passado pouco tempo, aconteceu uma coisa fantástica, que foi a possibilidade, eu não sei, isto merece uma análise jurídica mais aprofundada, mas passado pouco tempo saiu um novo diploma a transferir a própria zona de jogo, não estamos a falar da concessão, estamos a falar da própria zona de jogo, que foi transferida de Viana do Castelo para a Póvoa de Varzim. Esse diploma diz no preâmbulo exatamente que se transfere a zona de jogo da Póvoa de Varzim, Viana do Castelo, Santa Luzia, para a Póvoa de Varzim.
Portanto, foi uma batalha vencida pelos poveiros que não são de meias medidas. Curiosamente também, o jogo na Póvoa de Varzim funcionou de 1929 e depois de ter estado alguns meses, cerca de 6 meses, creio eu, na Assembleia Povoense. Funcionou de 1929 a 1933 nas instalações, imagine-se, do antigo café chinês, onde era praticado jogo ilegal, não é? Não seria tolerado, mas era ilegal. Só em 1934 é concluída a construção do edifício do Casino da Póvoa, que penso que grande parte das pessoas conhecerão, e que é um ícone da Póvoa de Varzim, e que foi pré-inaugurado no dia 1 de junho de 1934, e pré-inaugurado porquê? Porque havia razões de calendário legal que obrigavam a que se iniciasse a exploração naquele edifício nesse dia. No entretanto, e nestas coisas há sempre a possibilidade de dar a volta, optou-se por fazer uma inauguração pomposa, inauguração oficial, no 10 de junho de 1934, que por acaso era um sábado. É um dia bem escolhido, porque permitiu a realização não só de uma inauguração com convites a todas as entidades importantes deste país e da região nortenha, permitiu a realização de um baile tão grandioso que andou a ser falado nos mídias da altura, não é? Durante bastante tempo. A concessão da Póvoa de Varzim termina em 2023, mais precisamente no final do ano. Atualmente, a detentora é a Varzim Sol, detentora dessa concessão, pertence, como penso que sabem, ao grupo Estoril Sol. Café chinês de Espinho, como disse, era mais antigo ainda do que o café chinês da Póvoa de Varzim. Temos uma imagem, aliás, esta imagem poderão depois, com consulta das tais, das farpas, poderão ver descrições fantásticas, interessantíssimas do Ramalho Ortigão sobre o café chinês de Espinho. Café chinês de Espinho esse que, penso que é esta foto, tem uma foto muito curiosa, porque, não sei se conseguem ver, provavelmente não, mas no centro do prato da roleta está um mandarim de braços abertos a apontar para o céu. Então o Ramalho Ortigão faz uma descrição deliciosa deste mandarim de braços abertos, dizendo que ele representava a autoridade e o poder, enfim. Portanto, também é um elemento curioso, se quiserem dar-se esse trabalho de ver o que ele escreveu sobre este café chinês de Espinho. O jogo em Espinho inicia-se também na mesma data que eu já referi, portanto, o jogo legal é no dia 1 de julho de 1928. Inicialmente teve lugar na Assembleia Recreativa, já tínhamos visto a fotografia, depois denominada Casino Peninsular e mais tarde Grande Casino de Espinho. Atualmente é esta a imagem, uma imagem noturna do Casino de Espinho, que é o Casino Sol Verde, que pertence à concessionária atual, que é a Sol Verde. Esta concessão termina em 2023. Ou seja, muito rapidamente, temos concessões a terminar em 2020, Estoril, Lisboa e Figueira da Foz, e outras em 2023. Figueira da Foz, temos aqui assim o célebre Pátio das Galinhas, no qual o Dr. Jorge Lei é mais entendido que eu, que seria o acesso, a entrada para o casino da Figueira da Foz. Foi fundada a Sociedade do Grande Casino Peninsular, que foi a primeira concessionária, que adquiriu o edifício que é o Teatro Circo Saraiva de Carvalho, salvo erro, de 1886, não estou enganado, e que obtém esta Sociedade do Grande Casino Peninsular a primeira concessão de jogo. Portanto, esta é uma imagem da antiga sala de jogos tradicionais do Casino da Figueira da Foz. Esta é uma imagem, não se vê muito bem,
mais atual da sala de jogos estacionários do Casino da Figueira da Foz num espaço diferente, não era o mesmo da fotografia a preto e branco. E, por último, para dizer que em relação à Figueira da Foz, a concessão termina em 2020, a concessionária atual é a Sociedade de Figueira Praia. Casino Estoril, um ícone no Estoril, podemos todos, penso que já por lá passámos, pelo menos perto, teve o seu início na mesma altura, a sociedade concessionária era a Estoril Plage, atualmente é a Estoril Sol S.A. Este casino resulta da visão e da iniciativa de um homem chamado Fausto Figueiredo e com o seu sócio Augusto Ferreira de Sousa, surge em 1913 com o projeto do Casino Estoril, tendo como perspectiva criar um grande centro turístico de ambições internacionais. Entretanto, surge a Primeira Grande Guerra e este projeto fica suspenso durante algum tempo. Não obstante, em 1916, salvo erro em janeiro, é colocada a primeira pedra daquele que viria a ser o futuro casino do Estoril. Agora vamos entrar numa parte mais divertida do Casino Estoril. Temos aqui assim todo um conjunto de espetáculos e digo desde já que estes espetáculos fazem também parte das obrigações das concessionárias de jogo, que têm uma verba da receita que tem de ser afeta à promoção da zona de jogo no estrangeiro. Portanto, mais uma vez, razões turísticas, zonas de turismo, estamos novamente quase que a pressentir que o Tomás Cabreira está aqui connosco e que está a acompanhar este fórum. Figuras graves e figuras destacadas da realeza europeia na Segunda Guerra Mundial refugiaram-se no Estoril. Há imensos casos, há histórias deliciosas, há outras, como já terão lido certamente, relativamente à figura do James Bond, do 007, que terá sido inspirada no próprio Casino Estoril. Este rei Humberto de Itália não teve muita sorte, não foi rei durante muito tempo. Ele é apelidado de Rei de Maio, porque só foi rei durante um mês. Portanto, por isso é que é o Rei de Maio. Foi o último rei de Itália entre maio e junho de 1946 e era um frequentador assíduo, dos mais assíduos do Casino de Estoril e, ao que parece, gostava de touradas e ia muitas vezes a Santarém às touradas. E há histórias deliciosas que hoje não vou ter tempo aqui para contar, mas que se calhar numa próxima oportunidade podemos contá-las, porque são contáveis, evidentemente. A princesa Grace de Mónaco, em 1979, também nos brindou com a sua agradável presença no Casino Estoril. O Ney Matogrosso, em 1987, Tony Bennett, em 1988, espetáculos como o Viva Mozart, em 1992, e estamos mais uma vez a falar do Casino Estoril a ir além das suas obrigações legais, ou seja, ultrapassava o teto das suas obrigações em termos de investimento neste tipo de espetáculos, grandes galas, trazendo grandes artistas internacionais, exatamente para colocar sempre o Casino Estoril e a zona de Estoril a um nível de excelência a que sempre fomos habituados. José Carreras em 2000, Rod Stewart em 2007, a Gala dos Scorpions em 2008 e a concessão termina em 2020. Esperemos todos que não acabe. Casino de Lisboa. A tal extensão, isto também merecerá algum estudo jurídico, penso eu, para os mais interessados. O Decreto-Lei é o 15/2013, 30 de janeiro. A tal extensão da zona de jogo do Estoril. Ou seja, isto não é uma nova zona de jogo, é a extensão da zona de jogo do Estoril. O Casino de Estoril foi inaugurado no dia 19 de abril de 2006 e a concessão termina, coincidentemente com a do Estoril, em 2020. Portanto, não sei se podem aqui no diploma de 27 encontrar alguma justificação para esta extensão. É um desafio, porque o legislador previa duas zonas de jogo permanente, a dos Estoris e a zona da Madeira, que eram os centros turísticos mais importantes que tínhamos no nosso país. E pronto, e dizia que era possível, nestas zonas permanentes, do Estoril e da Madeira, termos duas concessões de jogo,
ou uma concessão com 2 casinos. Eventualmente terá sido também com alguma inspiração nesta segunda versão que terá sido feita a extensão do Casino de Estoril. Mas este é um desafio que vos coloco como pessoas ligadas ao direito, estudantes de direito, as pessoas já formadas, perceber o que é que realmente poderá ter acontecido aqui assim. O contrato termina em 2020, passamos rapidamente a uma zona que o Dr. Jorge Godinho aprecia particularmente, que é o Algarve, não é? Mais para a zona de Lagos, penso eu, não é? Voltamos a falar do Casino da Praia da Rocha, voltamos a falar da primeira lei de jogo que previa que essa concessionária fosse a empresa Praia da Rocha Limitada e que, por alguma razão, que também merece estudo, em 1958 já não vai constar na lei de jogo. Nós temos 4 diplomas fundamentais de jogo. Temos a lei de 27, primeira lei de jogo, temos a lei de 58, onde no preâmbulo se podia ler que o jogo era imoral. Vá-se lá saber quem é que diria uma coisa destas, não é? E depois temos a lei de 1969, que é a terceira lei do jogo, que vem a criar a zona permanente, a zona de jogo do Algarve como zona permanente. Portanto, deixou de existir a zona da Praia da Rocha, passou a haver a zona do Algarve com 3 casinos: Monte Gordo, Vila Moura, Praia da Rocha. Ganhou este concurso a Sol Verde S.A., que ficou detentora, além do Casino de Espinho, que já tinha, mais 3 casinos, portanto ficou com 4 casinos. Não satisfeita com isto, mais à frente falarei nisso, a Sol Verde virá a obter um 5º casino. Aqui temos a imagem do Casino de Praia da Rocha, que já tínhamos visto em 1910, e a imagem atual, ou quase atual, já está aí assim, é no Casino do Alvor, exatamente, da zona do Alvor. Portanto, Portimão, Praia da Rocha, e está situado exatamente no mesmo sítio, ou seja, Avenida Tomás Cabreira, em justa homenagem ao grande visionário turístico, digamos assim, que foi esse intelectual e esse político e esse académico e esse militar também, que faleceu muito cedo. Ontem, por acaso, estive a ver que faleceu com 52 anos. E estava eu a pensar com os meus botões, ainda bem que hoje vivemos muito mais tempo, porque provavelmente já não estaria eu aqui a fazer a participar nesta conferência. Casino de Vila Moura, Casino de Monte Gordo, e cá está o 5º Casino da Sol Verde. Ou seja, a Sol Verde ganha a todas as concessionárias em número de casinos. Eventualmente não ganhará em receita, mas ganhará em número de casinos. Tem 5 casinos. A Estoril Sol, como sabem, tem 3 casinos, embora os casinos do Estoril e de Lisboa representem praticamente 50% da receita nacional. Portanto, há alturas em que é melhor ter 2 do que ter 5. Casino de Troia, a zona de jogo de Troia foi criada em 1980, no entanto, por vicissitudes várias que agora não vêm ao caso, mais tarde, no dia 1 de janeiro de 2011, às 0 horas precisamente, eu estava lá, posso confirmar que abriu a essa hora, tivemos a abertura do Casino de Troia. Por último, vou falar das ilhas, e a ordem não é arbitrária. Posso falar primeiro na Madeira, depois dos Açores. Estamos a falar das nossas ilhas, cada uma com uma história fantástica também sobre o jogo. Mas começo pelos Açores, porque recentemente estive a prestar serviço nos Açores e nós temos a tendência a afeiçoar-nos aos sítios e às pessoas por onde passamos e onde estamos. O jogo nos Açores. E então, aproveitando a minha permanência de um mês em Ponta Delgada, fiz algumas pesquisas
e eu estava convencido que o casino para o qual eu tinha ido trabalhar era o primeiro casino que tinha havido nos Açores, mas não. Em 1937 tinha sido inaugurado, e não sei se conseguem ler no recorte, mas temos o Diário dos Açores a anunciar grandiosas festas, a 7, 8 e 9 de agosto, inauguração do Grande Casino das Furnas, no antigo Palacete Praia, e da grande piscina de água térmica, que é aquela piscina de água amarela, água férrea, que tem uma temperatura de 35 graus, caso estejam interessados. Não estou a promover os Açores, mas pronto, vale a pena. E tem um parque, que é o Parque Terra Nostra, que é das coisas mais fantásticas que eu já vi em termos de natureza. O Diário dos Açores anuncia muito bem que o casino Terra Nostra irá ser inaugurado no dia 8 de agosto de 1937, que por acaso era um domingo, e que por acaso nesse dia vinha uma excursão de turistas, 300 turistas holandeses. Mas não sei se tenho tempo, posso contar aqui uma coisa muito rapidamente, uma coisa muito curiosa, que tem a ver com as dificuldades marítimas entre ilhas e nas deslocações para os Açores, e é verdade, não é? Muitas das vezes queremos transportar determinadas coisas e o mar não permite, e pronto. E isto aconteceu com o inspetor de jogos da altura. O inspetor de jogos da altura ficou retido em Lisboa e não pôde ir à inauguração deste casino Terra Nostra, neste domingo, porque o barco não tinha condições para progredir. Mas, como há soluções para tudo, e nós, portugueses, resolvemos as coisas muito rapidamente, esteve em representação da inspeção de jogos da altura o comandante da polícia. Portanto, o problema resolveu-se, o casino foi aberto, houve grande festa, um grande baile também, e já estamos no slide que é muito interessante também, que é o slide do milagre de Santa Combadão. O que é este milagre de Santa Combadão? É exatamente correspondente àquilo que não será, que será correspondente ao que alguns autores açorianos, nomeadamente estes dois senhores, Manuel Ferreira e Vítor Hugo Forjás, num livro muito bonito chamado Vulcão das Furnas, Encantos e Temores, apelidam de Milagre de Santa Combadão este decreto 26.860 de 3 de agosto de 1936, porque vai atribuir à Sociedade Terra Nostra a exploração em regime de exclusividade, a título provisório e sem zona de jogo, que é outra coisa fantástica. Ou seja, este é um caso excepcional, porque é atribuída uma concessão, isto realmente as ditaduras podem muito, é atribuída uma concessão a uma sociedade sem ter sido criada zona de jogo. Mas o legislador de 27 foi tão previdente, que se vocês tiverem um bocadinho para ir ao artigo 23, ao parágrafo único do artigo 23, este legislador, em 1927, parece que já adivinhava que isto podia acontecer, em 1987. E dizia o quê? Dizia que os Açores poderão vir a ter uma zona de jogo. Ok. Portanto, milagre de Santa Combadão. Também ontem alguém me disse, ironicamente, que isto, a relação aqui, a frase não está bem construída, porque era milagre de Santa Combadão. Não é? Penso que há aqui um... Ok. Casa do Marquês da Praia em Monforte, além do tanque. Conhecem alguns de vós este cenário? É o tanque, tal tanque de água férrea, como o professor há bocadinho bem referiu. Do lado de lá é a Casa do Marquês da Praia e Monforte, que é aquela casa branca. Estamos a falar em São Miguel, nas Furnas. Nesta casa jogou-se forte, mesmo antes do milagre de Santa Combadão. Mas, como o Casino Terra Nostra, que eu já vou mostrar a imagem mais à frente, ainda não estava em condições de receber a exploração de jogo, provisoriamente, durante alguns meses, bastantes meses, jogou-se aqui, adaptando-se o edifício a essa finalidade. Esta é uma fotografia que me foi cedida muito recentemente, a muito custo,
pela Foto Nóbrega, depois de vários pedidos. São fotografias raras do jogo nos Açores e que vocês têm o privilégio de estar a ver pela primeira vez. Ainda não as divulguei vez nenhuma. Esta é a parte exterior da casa do Marquês da Praia e Monforte, de frente ao tanque, além do tanque. Aqui não se vê nada, pois não? Pronto. De qualquer maneira, era suposto ver-se o Casino Terra Nostra em 1937. Eu já vou mostrar uma foto atual, que até é mais bonita e tudo, portanto o problema fica resolvido. O Casino Terra Nostra, a parte interior, o jogo era praticado por uma elite social, só pessoas de alta condição económica é que podiam frequentar o jogo, em Val das Furnas, e era absolutamente proibido qualquer cavalheiro entrar dentro de uma sala de jogo, aqui neste Casino Terra Nostra, sem smoking. Fosse a pessoa mais importante dos Açores, não entrava, ponto, sem smoking. Então podem ver, ok. Atualmente o edifício onde funcionou o Casino Terra Nostra nos Açores, esta é a foto atual, já se vê um pouco melhor. Na ala esquerda do edifício era a sala de jogo, chamada Sala do Preto, vai-se lá saber porquê. Atualmente nos Açores temos um casino já com uma concessão, já com uma zona de jogo criada, em 1989, criação de zona de jogo dos Açores, que pertence à Romanti Açores, que foi inaugurado no dia 22 de março de 2017. Ou seja, é o casino mais recente dos casinos portugueses. Portanto, agora já com zona de jogo criada. A legislação para este casino é nacional. É nacional em termos de criação da zona de jogo, é nacional, sim. Casino da Madeira, início da exploração, 1928, termina rapidamente esta exploração em 1982, porque a concessionária não conseguiu cumprir as suas obrigações legais e contratuais, portanto cessou logo em 1932. O Governo, no entretanto, prorrogou à ETM, a Empresa de Turismo da Madeira, e atribuiu nova concessão. No entanto, os sucessivos encargos, a concessionária queixava-se que era injusto porque tinham que pagar muitas taxas e impostos, era uma zona de jogo permanente e tinham que pagar, tanto na época alta como na época baixa, o mesmo nível de impostos e andaram ali num debate durante algum tempo. Basicamente não conseguiu cumprir o contrato e a concessão foi suspensa em 1989, o que, com o eclodir da Segunda Guerra Mundial, também levou à suspensão do jogo durante 25 anos na Madeira. Só em 1958 é atribuída nova concessão. Em 1964 é assinado o novo contrato de concessão. Podemos ver na imagem a inauguração no dia 21 de dezembro de 1964 do Casino da Madeira, ainda na Quinta da Vigia. Aquele senhor que está com fichas na mão é o senhor Bispo. Não sei se está a tentar perceber o valor das fichas ou a aprender a jogar um jogo que é... Alguém sabe? O jogo que está ali assim? É o jogo da banca francesa, porque há o elemento identificador que são os ases. O jogo, a banca francesa tem os ases. Não, é um jogo, é outro grande mistério que existe, porque o jogo só se praticou-se em Badajoz agora durante algum tempo, mas só se praticava e praticou durante décadas em Portugal, e chama-se Banca Francesa. Nunca ninguém conseguiu descobrir a razão de ser deste nome. É um jogo muito simples, é um jogo de aposta no grande, aposta no pequeno, está lá chama-se o cavalinho. É um jogo que tem algumas relações com a tauromaquia, porque tem coisas chamadas arena, chouriço, tem um cavalinho, portanto tem alguma coisa a ver. Deve ter alguma coisa a ver com Santarém. Com touradas. Portanto, ok. Eu estou a tentar ser o mais breve possível.
para não os maçar muito com isto. O novo Casino da Madeira foi inaugurado o novo edifício, porque aquele que viríamos anteriormente, onde estava o Sr. Bispo, ainda era na Quinta da Vigia. Entretanto, à ITI, que é a sociedade que explora ainda atualmente o Casino da Madeira, foram atribuídas as Quintas Pavão e Bianchi, e é aí que vem a ser construído o novo Casino da Madeira, como hoje o conhecemos. Estão a ver aquela imagem em 1900 portanto, que foi inaugurado em 1 de agosto de 1979 e cujo arquiteto terá sido o Oscar Niemeyer e Viana de Lima. Em 2007, o Oscar Niemeyer veio dizer ao Expresso que não era verdade que tivesse sido ele o arquiteto. Ele fez apenas o esboço e o Viana de Lima é que foi realmente o grande arquiteto deste casino. Não sei se ele disse isso por demasiada modéstia ou... Ok, muito obrigado. Exatamente. Criava coisas fantásticas, não é? Não? Ok, pronto. Eu de arquitetura também não é a minha área. Ok. Queria só esclarecer aqui uma coisa, que há vários registros na net, inclusivamente, que estão errados. Porquê? Porque há muitas pessoas que, quando fazem a história do jogo, tem publicações onde dizem que o Casino da Madeira, o último que foi inaugurado em 1976. Não é verdade. Este Casino Parque Hotel não é um casino, é o hotel que fica ao lado. Portanto, o casino foi inaugurado em 79 e o hotel, que se chama Casino Parque Hotel, foi inaugurado... Exatamente, foi inaugurado. Muito obrigado a todos. Espero não os ter amassado demasiado e estou ao vosso dispor para qualquer tipo de contactos, desde que perguntem apenas coisas a nível pessoal.